Então, é um texto que fala de reconstrução. E eu preciso falar com vocês a respeito do templo. Nós vamos caminhar pelo primeiro templo. Nós vamos chegar à destruição dele. Vamos falar do período da reconstrução do segundo templo. Vamos falar das melhorias que foram feitas no segundo templo. E logo depois nós vamos falar que depois de Jesus Cristo, o templo foi novamente destruído. Mas o templo físico, porque eu quero atingir você como templo hoje, nessa noite, como tabernáculo vivo, como morada do Espírito Santo de Deus. Então nós vamos entender uma palavra que Jesus diz, que o templo seria derrubado, mas em 3 dias seria reedificado. Diga assim: eu sou templo do Espírito Santo de Deus. Portanto, jamais serei destruído. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Amém, amados. Então, nós lemos aqui um texto de Ageu, um profeta menor, que fala da reconstrução, que nos fala na história a respeito de situações que ocorreram e que trouxeram frustração sobre os filhos de Israel. Como nós bem sabemos, o povo de Israel foi chamado para fazer a diferença. Mas em muitos momentos esse povo acreditou ser insubstituível. Esse povo acreditou que era infalível. Esse povo acreditou que era incapaz de cometer atitudes que entristecessem ao coração de Deus. Como nos dias atuais, em alguns momentos, nós nos olhamos no espelho e acreditamos que somos infalíveis ou insubstituíveis. Diga para o seu irmão: você não é insubstituível. Isso. Mas é interessante perceber dentro do texto, e o texto começa dizendo que no segundo ano do reinado de Dario, no 21º dia do 7º mês, o Senhor dirigiu a palavra por meio do profeta Ageu, e dizendo ao governador da Judeia, Zorobabel, filho de Salatiel, o sumo sacerdote Josué, filho de Josadaque, e ao resto do povo: sobrou alguém entre vós que tenha visto esse templo em seu esplendor primitivo? Olha, Deus está chamando 2 homens, um sumo sacerdote e o outro rei. E aí é o grande exemplo. O rei Zorobabel, ou o governador de Jerusalém agora, ele era um homem que era governador, era tido como rei, mas não tinha trono. Pense nisso. Deus chama um homem que se via como rei, que se via como governador, mas não tinha trono. E logo depois Deus chama um sacerdote que não tem templo. Ou seja, Deus está olhando e está dizendo: olha, eu estou buscando aqueles que não são para fazer com que sejam. Nós precisamos entender assim: Deus em todos os momentos confunde a mente humana. Ele chama quem não é para fazer com que seja. Um sacerdote que não tem templo, talvez não tenha palavra, e talvez também não receba revelações. E um governador que não tem trono, talvez governe, mas sem autoridade e autonomia para falar algo, porque as pessoas vão olhar para ele e vão dizer: cadê o seu trono? Quem é você? Agora, nós acreditamos no exemplo de Deus. Por quê? Porque Deus, ele mostra que ao chamar aqueles que não são para fazer com que sejam, ele chama por causa da simplicidade que existia no coração desses homens. E essa é uma marca de Deus. Deus está o tempo todo olhando para a sociedade ou para a comunidade de fé em que nós estamos inseridos, buscando a simplicidade em nossas vidas e em nossos corações, porque ele diz: olha, eu quero usá-los, quero fazer de vocês reis e sacerdotes, quero fazer de vocês governadores,
Quero fazer de vocês homens e mulheres que possam administrar a minha casa com sabedoria, porém com simplicidade. E isso deve marcar os nossos corações, sobretudo nos dias atuais, onde nós percebemos que algumas pessoas não conseguem caminhar na presença de Deus com simplicidade, porque quando olham para o espelho, sentem-se suprassumo da palavra, ou donos da verdade, e no reino de Deus só existe um que é digno de louvor, de honra, de glória e de adoração. Esse chama-se Jesus Cristo, o Filho do Deus vivo. Então nós estamos em um texto que vai falar de reconstrução, mas que começa dizendo: olha, eu preciso de homens e mulheres que estejam com o coração o tempo todo dispostos a me servir em espírito e em verdade. Amém, amados? Amém. Então você viu que aqui estamos diante de dois exemplos. E estes homens ouviram a palavra do Senhor, e Deus colocou no coração deles que perguntassem: sobrou alguém entre vós que tenha visto este templo em seu esplendor primitivo? Ou seja, no ano de 990 a.C., Salomão, da linhagem de Davi, como Zorobabel também é da linhagem de Davi, decide construir um templo. E nós sabemos que não houve homem como Salomão em riqueza, em sabedoria, em prosperidade. Tudo aquilo que Salomão desejava, Deus dava a ele. Por quê? Porque Salomão nunca chegou diante de Deus pedindo riqueza. Salomão nunca chegou diante de Deus pedindo cargo. Salomão nunca chegou diante de Deus pedindo autoridade. Salomão nunca chegou diante de Deus querendo ser melhor do que o seu próximo, nem tampouco melhor que seu pai Davi. Todavia, Salomão chegou diante de Deus e disse: Senhor, dá-me sabedoria para que eu possa governar o teu povo, este grande povo, porque sem a tua presença, sem sabedoria, eu não conseguirei fazer nada. E assim deve ser nos dias atuais. Aquele que se considera maior, lembre-se de se fazer menor e dizer ao Senhor: olha, Deus, eu preciso todos os dias de sabedoria para caminhar na tua presença, para cuidar das pessoas que o Senhor coloca ao meu lado, para testificar da tua glória sobre a minha vida e para mostrar a esse mundo que ainda é possível ver homens e mulheres cheios do Espírito Santo de Deus e que fazem a diferença. O mundo está esperando por mim e por você, amado. O mundo está esperando por nós. O mundo aguarda com dores de parto a manifestação dos filhos de Deus. O que quer dizer isso? O mundo está na expectativa, o tempo todo, olhando para a sua vida e para a minha, olhando para nós. E muitas vezes o cristão diz: olha, não olha para mim não. E eu digo que quando você disser não olha para mim, está errado. Porque Pedro e João, subindo a hora nona, na porta do templo chamado Formosa, ele disse: olha, não temos ouro nem prata. Olha para nós, olha para nós. Nós não temos ouro nem prata, mas o que temos te damos. Em o nome do Senhor Jesus, levanta-te e anda. Essa palavra precisa estar nos seus lábios. Aleluia, Deus. Você tem a autoridade de Deus para fazer essa diferença. Você precisa crer. Glória a Deus. Agora, existe um problema. Muitas vezes nós ministramos muitas palavras, mas nos falta fé para dizer: olha, em nome de Jesus, ser tu curado. Em nome de Jesus, levanta-te e anda. Em nome de Jesus, os teus problemas serão aniquilados para a glória de Deus. Precisamos buscar em Deus a autoridade espiritual. E a autoridade só se conquista com oração. Lembro-me que um dia eu estava na porta da igreja, na Metodista aqui no Jardim Novo, né, amado? Ficava muito na porta da igreja. E o meu filho, que viria hoje comigo para louvar, não pôde vir, o João, de 7 anos, ele sempre sentava no segundo banco. O irmão Jorge, né? Esteve lá um tempo, sabe e entende o que eu estou falando aqui. Então, minha esposa, meus 2 filhos sempre sentavam no segundo banco junto com a minha sogra. E nesse dia o meu filho saiu correndo do segundo banco e veio
sentou do lado de uma irmã no último banco. Eu falei para ele: levanta e volta para o teu lugar. Eu quero ficar aqui. Eu falei: levanta e fica lá do lado da sua mãe, que o papai está em pé na porta, está recebendo as pessoas que chegam na igreja. E ele falou: pai, eu preciso ficar do lado dessa irmã. E eu comecei a tremer, porque aquela criança Deus escolheu para usá-la. E de repente o meu filho olhou para a irmã, levantou-se, segurou a mão dela e disse: irmã, quer poder de Deus na sua vida? Ora ao Senhor. Ela começou a chorar. Ele: quer poder de Deus na sua vida? Vai buscar a Deus em oração. Eu falei: meu Deus. E a irmã começou a chorar, e uma semana depois a mãe dessa irmã me procurou e falou: a minha filha estava esperando uma resposta de Deus, ela queria voltar para o ministério de oração da igreja, não tinha forças, e o seu filho foi quem respondeu a ela. Então, amados, nós precisamos entender que a autoridade de Deus se conquista com comprometimento, com oração, ouvindo a voz de Deus e deixando Deus fazer na nossa vida aquilo que nós precisamos que seja feito. Zorobabel e Josué decidiram ouvir a voz de Deus. E para muitos, olha, vamos abrir um campo missionário, um ponto de pregação da Igreja Filhos de Abraão. Olha, pastor, como é que nós vamos abrir se nós só temos o senhor de pastor? Como é que nós iremos abrir se nós não temos condições? Como é que nós vamos fazer se nós não podemos? Se a visão foi dada ao seu pastor, acredite, Deus cumprirá, porque Ele é fiel. O grande problema é que nós muitas vezes procuramos ver as coisas acontecendo para depois acreditar. E Deus nos chamou para crer, para ver depois. Creia na promessa, creia na restauração, creia na predisposição de Deus em fazer a diferença na sua vida. E Deus assim fará, porque Ele te ama, amado. Te ama muito. Diga para o seu irmão: o Senhor te ama incondicionalmente. Aleluia, Deus seja louvado. Mas o texto ele continua a nos dizer que se Salomão conseguiu construir o templo em 990 a.C., quando foi em 586 esse templo veio abaixo. Por quê? Porque o povo de Israel tinha um templo, tinha um lugar para adorar, tinha um lugar para bendizer ao nome do Senhor. E a palavra de Deus lá em Êxodo diz que em todo lugar onde celebrares a memória do meu nome, virei a ti e te abençoarei. Então o povo tinha um lugar para celebrar a memória do nome do Senhor. O povo tinha um local para adoração. O povo agora tinha um templo para congregar. Todavia, não conseguia fazer aquilo que Deus esperava desse povo. E o que era? Viver em unidade, viver em amor, viver em simplicidade, viver com compromisso com a vontade de Deus. Esse templo é derrubado. O templo foi destruído em 586. Nabucodonosor vem da Babilônia, entra em Jerusalém, põe o templo abaixo. Ele destrói o templo, leva parte do povo cativo. E agora o povo pensa: estamos sem templo, estamos sem lugar para adoração. Mas quem disse que o lugar da adoração é apenas no templo? O lugar da adoração é na sua vida. Você precisa adorar todos os dias. Se a igreja estiver fechada, adore. Se a igreja estiver aberta, adore. Se você estiver no trabalho, adore. Se estiver em casa, adore. Se estiver na rua, adore. Se estiver dirigindo seu carro, adore. Adore ao Senhor em espírito e em verdade. Nós precisamos adorar. E o que mais Deus tem precisado nesses últimos dias é de homens e mulheres que queiram adorá-lo, que não procurem prosperidade. Deus pode te fazer próspero, mas a intenção do coração de Deus não é ver você se dobrando todos os dias para dizer: Deus me dá riqueza. Para que riqueza, amados? Muitas vezes nós queremos muito e nada temos, porque queremos para satisfazer a nossa própria alma. A Bíblia diz isso, pedis e nada recebeis, porque pedis mal para os vossos próprios deleites. Deus não é contra você prosperar, ao contrário, Deus quer ver você muito bem, vivendo muitíssimo bem. Existe um texto na palavra de Deus que diz que chegará o dia em que Deus
Ele desbastará os outeiros e aterrará os vales, e a terra será plana. Eu quero que você entenda, Deus está dizendo que haverá igualdade sobre a face da terra. Mas como é que essa igualdade virá se a igreja não fizer a diferença? A igreja precisa sinalizar a diferença. A igreja precisa construir um caminho, como foi pregado aqui no domingo. A igreja precisa olhar para Jesus e dizer: esse de verdade é o meu caminho, é o caminho de igualdade. Não quer dizer que uns tenham mais do que os outros, de que uns possam viver uma vida melhor. Uns estudaram, outros não puderam estudar. Uns estudaram, outros não quiseram estudar. Uns trabalham muito, outros não querem trabalhar. Isso é gerado em nossos corações. Mas quando você perceber que alguém está vivendo uma boa condição, não critique, não questione, trabalhe e procure viver bem como essa pessoa. Igualdade na igreja, para que a igreja possa testificar da presença de Cristo Jesus para essa sociedade. A sociedade está precisando de diferença. Eles querem olhar para nós e ver homens e mulheres que têm a essência de Cristo em suas vidas. O mundo está aguardando, amados. E onde nós estamos? Pergunte para o seu irmão: o que você tem feito? Diga aí, o que você tem feito para sinalizar o reino de Deus? Agora diga, você responda: eu tenho feito a vontade de Deus. Aleluia, aplauda o Senhor aí. Quando nós chegamos em 538, Deus está tirando o povo do cativeiro. Nós não lemos aqui Ageu capítulo 1. E Deus está trazendo o povo da Babilônia para Jerusalém de volta. Só que quando o povo está voltando do cativeiro, o povo começa a se preocupar com o quê? Com a sua própria casa. Ageu capítulo 1 diz que o povo se preocupa em reedificar a sua casa. Ou seja, o que há de semelhante com a igreja dos dias atuais? As pessoas estão mais preocupadas em prosperidade e em enriquecimento do que na prosperidade da casa de Deus, no crescimento da igreja de Deus. E é por isso que Deus faz um lamento. Deus vai dizer: olha, vocês trabalham muito e nada têm. Vocês recebem salários para jogar em saquetel furado. Porque vocês se preocupam muito com as vossas próprias vidas, quando na verdade deveriam se preocupar com a casa de Deus, com a vontade de Deus. Deus manda o povo de volta e agora vai dar essa palavra no capítulo 2, dizendo: olha, é tempo de reedificar a casa, é tempo de reconstruir, é tempo de colocar tijolos novos, é tempo de tirar o entulho, é tempo de criar uma casa limpa e adornada para que o Espírito habite nela e faça totalmente a diferença, para que esse mundo creia que Jesus Cristo é o Senhor. E então Zorobabel e Josué começam a reedificar o templo. Só que ao começar a reedificar o templo, existem os anciãos daquela época que são espectadores. Você já passou perto de alguém que é espectador da sua vida? Já, Lu? Já passou, Carlinhos, perto de alguém que é espectador da sua vida? Vive olhando para a sua vida e esquece de olhar para a sua própria vida? O senhor já passou, meu pastor? Então, é interessante esse texto porque ele fala dessas coisas importantes. Esse texto é profundo porque ele fala de coisas que nós vivemos nos dias atuais. Quando Zorobabel reúne o povo junto com Josué para reconstruir o templo, algumas pessoas se reúnem perto, ficam olhando e dizem assim: varão, mas o primeiro templo era maior e mais suntuoso do que esse. Mas o primeiro templo tinha mais beleza. Mas o primeiro templo é insubstituível. Só que o que eles esquecem de perceber, que o primeiro templo era muito bonito,
Mas o segundo templo excedia em glória e em presença de Deus. O que adianta você morar na casa mais bonita e morar na maior mansão da Barra da Tijuca se Deus não estiver com a glória dele dentro da sua casa? Não vai adiantar nada. Aleluia. A sociedade também quer entender isso. Por que é que o irmão mora em um casebre e ainda assim glorifica a Deus todos os dias? Porque a glória de Deus está lá na casinha dele, amados. Porque a glória de Deus está na vida dele. Porque ele consegue levantar todos os dias pela manhã e dizer: vive o meu Senhor, por isso louvarei. Essa é a grande diferença. Com carro ou sem carro, com casa ou sem casa, existem pessoas louvando ao Senhor. Glória a Deus. Com alimento na despensa e sem alimento na despensa, existem pessoas que louvam ao Senhor. Nós precisamos aprender. Ontem fui levar o meu filho caçula no futebol. Ele treina lá no Bangu, no futsal, já foi campeão 2 vezes esse ano, pela Copa Roberto Dinamite e pela Copa Sudeste lá em Vassouras. Fui levar o João no treino e uma irmã falou assim: pastor, eu posso ir lá na sua igreja louvar? Falei: pode, amado. Eu estou sempre com ela, já conheço o caráter dela e do esposo. Eles são homem e mulher de Deus. E eu falei: marque o dia, liga para o pastor e ele vai agendar o dia que a senhora puder. E ela falou: olha, pastor, eu não tenho uma voz muito bonita não, mas eu louvo porque um dia eu passei por uma situação tão ruim que eu abri a minha despensa em casa e não tinha nem 1 quilo de sal. E naquele momento, ao invés de eu murmurar, eu comecei a louvar ao Senhor, cantar louvores ao Senhor. E no mesmo momento, o telefone tocou e uma pessoa disse: olha, Deus tocou no meu coração para que eu pudesse fazer as compras que você precisa. Sem que essa pessoa soubesse da dificuldade dela. E ela falou: deste dia em diante, eu passei a louvar o Senhor em todo o tempo. Então, você tem motivos? Pergunte para o seu irmão: você tem motivos para louvar ao Senhor? Então agora, louve ao Senhor, diga glória a Deus. Aleluia! Seja exaltado o nome do Senhor. Nós precisamos fazer isso. Pastor metodista também dá glória a Deus, né? Interessante, né? Estava falando para o Toninho aqui no domingo que eu estou perdendo as características daquele pastor metodista calminho. O que está acontecendo, Jesus? Ah, meu Deus do céu. Deus é fiel, né, amados? Glória a Deus. Domingo eu volto para a igreja, acaba as férias. E quando eu começar a dar esses glórias lá, os irmãos vão ficar olhando para mim: pastor, o que é que houve? Falei: olha, amados, eu estive com um povo que arde. Aleluia. Glória a Deus. E isso é característica do metodismo, porque alguns homens foram perguntar para Wesley: o que é que você faz para que as pessoas vejam Cristo em você? Ele disse: eu me ponho em chamas. Então ponha-se em chamas. Deixa a chama do Espírito arder no teu coração e na tua vida, para que as pessoas vejam Cristo transformando você e aqueles que convivem com você. Amém? Mas voltemos aqui para o texto. E eu estava dizendo para você que alguns homens estavam como espectadores, Carlinhos. E estes homens questionavam: olha, esse templo já foi melhor, já foi maior. Eles apenas viram colocar os fundamentos, nem viram o que seria edificado, já estavam questionando. Lembre-se, pessoas chegarão ao teu lado tentando desmotivá-lo para que você não construa na sua vida aquilo que você tem sonhado. Mas lembre-se também que quando essas pessoas chegarem próximas a você, você vai dizer: olha, querido, eu não estou preocupado com o que você vai dizer. Eu estou preocupado com a promessa que o Senhor me fez, e Ele é fiel para cumpri-la. Não é isso que ele diz em Jeremias 1:12? Eu velo pela minha palavra para cumpri-la. É isso que ele diz. Então acredite.
Deus te fez promessas? Levanta a mão. Diga, Deus me fez, promessas. E Ele cumprirá para a glória de Deus, para a glória de Jesus Cristo e para a glória do Espírito Santo. Diga amém. Aplauda o Senhor. Aleluia. Chegamos até aqui, até o versículo 5, e nós vimos que Deus mostra que em 538 o templo começa a ser reconstruído mesmo com os espectadores, e em 515 o templo foi terminado. Quanto tempo levou? Quem pode fazer essa conta aí para mim de cabeça? 538 a 515, 13 anos mais ou menos, 23 anos, né? Então, irmãos, às vezes o tempo de reconstrução na sua vida dura 5 anos, às vezes dura 10, pode durar 15, pode durar 23, pode durar 30, mas eu quero que você saiba de uma coisa: o tempo é de Deus. O tempo é de Deus, porque a palavra de Deus diz que o coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa vem da boca de Deus. E eu quero que você saiba uma coisa: a promessa de Deus, ela está em hipérbole, ou seja, em exagero. Deus vai exagerar na tua vida, querido. Deus vai exagerar na tua vida. Tudo que Ele disse que vai te dar, Ele vai te dar em abundância, vai te dar em dobro, vai me dar em dobro, e eu não abro mão. Não abro mão disso. Deus nos dará todas as promessas, Sandro, em dobro. É hiperbólica, é exagerada. Deus quer exagerar na tua vida, Carlinhos, para que o mundo veja e possa glorificar ao Senhor, porque é isso que a palavra diz: os homens verão as tuas boas obras, os homens verão o testemunho sobre a sua vida, os homens verão a glória de Deus e glorificarão ao Pai que está nos céus. É isso que Deus quer fazer por nós, amados. Promessa hiperbólica, ou seja, promessa exagerada, vai se cumprir. Amém? Amém. Creia nisso. Então, 23 anos para reconstruir o templo. Para muitos, um tempo de tristeza. Para muitos, um tempo de sofrimento. Mas nós chegamos a uma parte do texto que fala coisas interessantes para nós. Quando nós lemos aqui o texto dizendo assim: sobrou alguém entre vós que tenha visto esse templo em seu esplendor primitivo? Como vedes agora, não vos parece que não existe? Portanto, coragem, Zorobabel, coragem, sumo sacerdote Josué, filho de Josadaque, coragem, todo o povo, mãos à obra, pois eu estou convosco. O compromisso que assumi convosco quando saíste do Egito, e o meu espírito continua entre vós. Grave bem essa frase: eu estou convosco. O meu compromisso, o compromisso que assumi com você, e o meu espírito. Você pode detectar algo interessante? O compromisso que a palavra de Deus está dizendo através de Ageu é Dabar. Dabar é palavra. A minha palavra e o meu espírito. Pode entender? Jesus e o meu espírito. Estou no meio de vós. E eu cumpro as promessas. A palavra que é Jesus e o meu espírito. Pai, Filho e Espírito Santo.
não há possibilidade de fracasso, amado. Glória a Deus. Não existe possibilidade de derrota. Glória. Até porque a palavra me garante que em todas essas coisas somos mais do que vencedores naquele que nos amou. E quem nos amou primeiro? Quem nos amou primeiro, amados? Quem nos amou primeiro? Para estremecer esse lugar, quem nos amou primeiro? Aleluia! Jesus nos amou primeiro. Precisamos acreditar nisso. Eu, o Senhor, o meu compromisso, não sou homem para que minta, nem filho do homem para que volte atrás, E o meu espírito, iremos garantir o sucesso dos teus sonhos em Cristo Jesus. Amém. Sonhe em Cristo Jesus, porque certamente a promessa se cumprirá. E caminhando, amados, mais um pouco, nós vemos, e assim no versículo 6, e assim diz o Senhor dos Exércitos: dentro em breve eu agitarei o céu e terra, mares e continente, farei tremer todos os povos e encherei este templo de glória, diz o Senhor dos Exércitos. Isso é uma promessa cósmica. Não é uma promessa natural, não é material, é transcendente. Primeiro é cósmica, está no cosmos, está no universo. É uma promessa que abarca o próprio Deus, porque Ele é atemporal. A gente não consegue mensurar começo, meio e fim para Deus, mas Deus está em todos os planos, em todas as esferas. E Ele diz assim: olha, a promessa é cósmica, é para todos os tempos, é para que você viva bem em todos os momentos. A promessa é eterna. Creia. E aí você pode dizer assim: mas eu tenho passado por muitas lutas, eu tenho passado por muitos problemas, as dificuldades têm me assolado, o desprezo, a humilhação, a tristeza, a amargura, a depressão tem me assolado. Mas Deus diz: eu sou para todos os momentos, e em todos os tempos eu sou. E se tu creres, então verás a glória de Deus. Aleluia. Glória a Deus. Amém? Amém. Chegando ao final, Ele diz: minha é a prata, meu é o ouro. A glória deste segundo templo será maior do que o primeiro, diz o Senhor dos Exércitos. Neste lugar darei a paz. Oráculo do Senhor dos Exércitos, ou palavra. Interessante, porque nós falamos aqui do primeiro templo, falamos do segundo. Quando nós chegamos depois de 515 a.C., dá uma parada. E quando chega nos tempos de Herodes, 19 a.C., Herodes começa a reestruturar o templo, colocar esse segundo templo um pouco mais bonito, porque esse segundo templo também sofreu a ação dos romanos, dos babilônicos e de alguns povos que estavam aqui. E então Herodes, para fazer média com o povo judeu em Jerusalém, ele vai embelezar o templo. Existem pessoas que vão chegar do teu lado e fazer média com você. Existem pessoas que cercam para fazer média com você, Gustavo. Você, Toninho. O senhor, meu pastor. Existem pessoas que se colocam do teu lado para te bajular. E Herodes queria bajular ao povo de Jerusalém. Vou embelezar o templo. Não se deixe levar por bajulações. Não se deixe conduzir por palavras persuasivas. Seja conduzido pelo Espírito de Deus. Peça a Ele discernimento. Diga: Senhor. Diga: Senhor.
Em o nome de Jesus. Dá-nos discernimento. Para que conheçamos os bajuladores e fujamos deles. Amém. Você não precisa ser bajulado. Não se coloque com complexo de inferioridade, porque se você se colocar assim, então você vai sentir a necessidade de ser bajulado. Lembre-se, você não é inferior a mim e nem a ninguém. Eu aprendi algo com um pastor e ele diz assim: eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho. E eu posso o que a Bíblia diz que eu posso. Você ouviu muito isso. E ele dizia mais: quando eu penso que sou o melhor, é altivez. Mas quando eu penso que sou um pobre coitado, é mediocridade. Não seja altivo, também não seja medíocre. Não pense de você mais do que convém pensar. Não queira ser melhor, mas também não se veja como pobre coitado miserável que precisa da comiseração das pessoas. Vista-se de Deus. Seja impregnado pelo Espírito de Deus. E então tu verás como viu Davi. Como diz no Salmo 15, se eu não me engano, versículo 17: e quando acordar, eu me satisfarei com a tua semelhança. O palácio era espelhado, suntuoso. Davi acordava, olhava no espelho e se via e dizia: eu me alegro e festejo porque eu sou imagem e semelhança de Deus. Você precisa se ver dessa forma: imagem e semelhança de Deus. Amém? Amém. Aleluia. Deus, se Ele diz: minha é a prata e meu é o ouro, Ele diz: a glória deste segundo templo será maior que a do primeiro. Herodes embeleza o templo para bajular. Mas quando chega no ano 70 depois de Cristo, o general Tito, general romano, destrói o templo. Ele acaba com o templo. O Império Romano está a toda força dentro de Jerusalém. E Tito destrói o templo. E aí que nós chegamos na palavra de Cristo: o templo será destruído e reedificado ao terceiro dia. Viram a história? Nabucodonosor pôde destruir o templo. O templo pôde ser reconstruído. Depois Herodes pôde embelezá-lo para que Tito viesse destruí-lo. Mas esse templo foi feito por mãos humanas, e por isso ele pôde ser destruído. Só que Deus construiu um templo melhor e colocou nele o seu Espírito. Diga: eu sou o templo de Deus. Eu sou o templo de Deus. E esse templo, ninguém pode destruir. Ninguém pode destruir. Ninguém pode destruir. Aleluia! Aplauda o Senhor, querido. Esse templo, isso é que o Império Romano não sabia. E Jesus estava dizendo: olha, templos feitos por mãos humanas, eles são destruídos, eles são colocados abaixo. Mas o templo do Espírito Santo, que são os filhos de Deus, jamais serão destruídos. Homem nenhum, mulher alguma, ninguém pode destruir. Pode se levantar rei, pode ser destituído rei, pode se levantar rainha, ser destituído rainha, pode se levantar presidente, governador, quem quer que seja, e pode se levantar contra a sua vida. Mas ainda que se levante, não pode destruí-lo, porque és tabernáculo vivo, morada do Espírito Santo de Deus. E a Bíblia diz que os que são do Senhor, ninguém toca. O maligno não toca. E se o maligno não toca, ninguém toca. Eu quero finalizar essa palavra com você, amado. Mas eu quero finalizar essa palavra te dando um grande exemplo.
Empresta esse balde com água aí, Toninho. Por favor. Eu pedi um balde com água. Nós somos pessoas que acostumamos a olhar para algumas atitudes, e essas atitudes elas ficam marcadas na nossa mente, não é verdade? Nós gostamos de ver os atos para que fique marcado em nossa mente. E quando eu disse, pelo Espírito de Deus aqui no começo, que nós não somos insubstituíveis, você disse isso, você repetiu, lembra disso? Eu vou fazer com você uma experiência, mas eu não vou fazer. Entendeu? Vou fazer e não vou fazer. Eu vou convidar aqui algumas pessoas para que passem por essa experiência. Eu não vou molhar você. Não vou te molhar. Você vai se molhar. Você vai ver o que é de importante que vai acontecer com esse balde d'água que está aqui. Existe uma história que diz que um homem se achava insubstituível. Ele pensava ser melhor que todas as pessoas. Não se deixava ser restaurado. Não se deixava ser tocado porque ele acreditava que não precisava. E quando as pessoas acreditam que não precisam ser transformadas, restauradas, renovadas, vivificadas pelo Espírito de Deus. E um dia alguém chegou para esse homem e disse: ponha um balde d'água. E ele pôs o balde d'água. Agora, vem cá, Zé. Enfia sua mão aqui dentro do balde d'água, por favor. Enfia seu braço até o fundo do balde. A água se separou, olha para a água. Separou. Onde está a sua mão não tem água, correto? Dois corpos não ocupam o mesmo lugar no espaço. Agora tira a sua mão. Ficou um buraco? Ficou um buraco? Não? Não ficou um buraco? Então você não é insubstituível, Zé. A água voltou para o lugar dela. Quando você colocou a mão, a água se separou. Mas quando você tirou a mão, ela se tornou homogênea novamente. Então, você precisa de mim, como eu preciso de você. Eu quero te contar. Você, vem cá. Coloca a mão aqui. Pode tocar seu instrumento. Coloca a sua mão aqui dentro. Viu? Tá olhando? Onde está a tua mão? Tira agora. Quando você reconhece que depende de Deus, então sua vida se torna melhor. Você passa a compreender todas as pessoas que estão vindo. Passa assim. Olha a tua volta. Valorize cada pessoa que convive com você. E se deixe ser valorizado, porque vai ser muito bom para a tua caminhada. Amém? Deus te abençoe. Pode sentar. Eu vou aí. Não tem problema não. Coloca a mão aqui dentro do balde. Olha para a água. Aonde está a sua mão? Tira agora. A água voltou para o lugar dela, né? Então, amada, Deus conta com você. E se você diz assim: Senhor, eu preciso de Ti, preciso da reconstrução da minha vida, dos meus sonhos, da minha casa, então Deus faz, porque é quando reconhecemos que precisamos dos outros, é que a nossa vida flui. Isso aí, pai. Mas eu vou pedir a vocês para colocar a mão de vocês juntas aqui dentro. Tá vendo? Agora tira. Nem ela nem você são substituíveis.
Vocês são bênçãos de Deus, mas precisam caminhar juntos, homogêneos, igual a água ficou aqui, ó, no centro da vontade de Deus. E todos os dias um diz ao outro: olha, eu preciso de você, eu te amo, eu conto contigo. Deus faz a diferença. Pode ser os dois. Tá vendo? Exemplo, né? Onde a mão está, agora não pode estar, agora pode tirar sua mão. É assim, muitas pessoas contam com a vida de vocês, mas em nenhum momento nós podemos dizer assim: ó, eu posso, porque quem pode é o Senhor. É Ele quem transforma vidas, é Ele quem faz a diferença. A questão interessante, amados, que essa água é essa aí. Desenrola a manga da minha camisa. Desenrola. Por favor. Segura o balde pra mim. Tava seca, não tava, Márcio? Agora tá molhada. Eu não sou melhor do que você. Eu não sou insubstituível. Eu preciso de Deus como você precisa. E é aí que está a unidade. É aí que está o amor. É aí que vive a reconstrução de Deus. É reconhecer que com Jesus nós somos um só povo, amado. Fica de pé em nome de Jesus. Tem alguém que gostaria de botar a mão aqui? Se você tiver vontade, vem aqui na frente e coloca a mão aqui dentro agora. Eu te desafio a reconhecer a tua dependência de Deus. Se você tem coragem, bota a mão aqui. Bota a mão. Reconheça que é Deus quem faz por você. Sabe? E quando você tirar a mão, pode tirar. Diga para sua irmã que está do seu lado: eu conto contigo, Paula. Preciso da tua ajuda. Aleluia. Amado, glorifique ao Senhor. Glorifique a Deus. E se todos quiserem, botem a mão. Mas você não vai botar a mão aqui. Não existe nada místico aqui. Eu estou dando um exemplo para você. Porque a água é água. A água é o reconhecimento de que você precisa do outro. Diga para o seu irmão: eu conto contigo. Eu conto com a tua palavra de apoio. Eu conto com o teu abraço para fazer a diferença. Eu preciso ser amado por você, mas também preciso te amar. Louve ao Senhor. Se